Olá, pessoal do sétimo ano do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História. Nessa aula, para fecharmos o primeiro bimestre, a questão do conteúdo, tá bom? Então, vamos fazer algumas correções, certo? Página 23 do livro de atividades, o capítulo 4, tá certo? Então, pega seu livro, faz as correções, tá certo? E quem aí está nas aulas remotas, para depois fazer o envio, eu vou deixar no grupo e-mail um aviso para que vocês enviem essas atividades, tá certo? Então vamos lá, na página 23, questão 1. Tem 3 imagens aí, e cada uma representa um momento, da reforma, tá certo? A primeira imagem, vai representar a venda de indulgências, tá certo? A segunda imagem já vai representar Lutero, fazendo uma crítica a essa venda de indulgências e algumas práticas da igreja, do clero, que no caso aí vai ser, a segunda imagem é o momento que ele vai pregar as 95 teses, certo? E a terceira imagem é Lutero, sendo julgado, sendo criticado, e defendendo ali as suas teses. Tá? A terceira imagem é uma defesa que Lutero vai fazer as suas teses diante do imperador, em Worms, certo? Então, basicamente, é muito tranquilo essa questão, certo? Já na questão 2, a letra B, você vai elaborar em seu caderno um esquema que apresente de que forma os 3 eventos da imagem estavam relacionados. É fácil, Não é tão difícil também. Lutero era um grande crítico, das vendas de indulgências e da prática, de algumas práticas, do clero da Igreja Católica, certo? Isso vai levar ele a fazer as 95 teses, tá certo? E quando ele escreve as 95 teses e a divulga, isso vai fazer com que a Igreja tome providências para que o Lutero ele renuncie a tudo aquilo que ele disse, tá certo? Bem fácil. Ele critica as práticas da Igreja, isso, a venda de indulgências, depois ele escreve as 95 teses e a divulga, ele e seus seguidores, e depois ele vai ser julgado pela igreja, certo? É basicamente isso. Na letra C, cria um diálogo entre o personagem de cada uma das imagens, levando em consideração a situação histórica a que se refere. E aí vocês vão fazer no caderno, tá? Vocês vão criar um diálogo, entre as pessoas que estão vendendo indulgências, entre o Lutero, que está ali criticando, fazendo as 95 teses, e a última imagem, o Lutero sendo julgado, só que ele renuncia a isso. Então, faz uma caixinha de texto, e faz uma charge, por exemplo, para ser perdoado, compre indulgências. Aí você faz outra caixinha de texto, desenha a imagem, faz uma imagem de Lutero, um desenho de Lutero, coloca uma setinha 95 teses e coloca lá salvação pela fé, pela fé e pelo arrependimento, tá certo? E depois você coloca Lutero sendo julgado e você bota uma caixinha de texto, eu não renuncio, como se fosse Lutero dizendo isso. É muito tranquilo. Só uma ideia, Então é bem pessoal essa letra C. Na questão 2, também não é tão difícil, Vai dizer o seguinte, letra A, vocês vão colocar as características aí de acordo com as doutrinas, as religiões que foram surgindo com a reforma. Letra A, rei como líder religioso. A gente vai falar do anglicanismo, Vamos falar ali de Henrique VIII, que fundou a igreja anglicana. Letra B, doutrina da predestinação absoluta, a questão do Calvino, a questão que o trabalho vai levar à salvação, Letra C, confisco de terras e bens do clero. O anglicanismo fez isso, pelo ato de supremacia. Letra D, salvação por meio da fé, é o luteranismo, eu acabei de falar. Letra E, aproximação com a burguesia,
calvinismo vai fazer isso, tá? Já o luteranismo, em um primeiro momento, ele vai principalmente se aproximar da nobreza, que vai dar suporte a ele. Letra F, tradução da Bíblia para o idioma alemão. Foi Lutero que fez isso. G, inexistência de hierarquia na igreja. É o luteranismo e o calvinismo. O anglicanismo vai ter hierarquia, principalmente porque o Henrique VIII vai ser o chefe da igreja. Então, ele vai ser o chefe, né, dessa igreja, além de ser chefe político também. Tá certo? Na questão 3, diz o seguinte: uma das ideias defendidas por Martinho Lutero foi a livre interpretação da Bíblia. Essa prática também foi defendida por João Calvino e Henrique VIII. Então, tem um texto que diz o seguinte: o vernáculo, né, que significa idioma do próprio país, né, o vernáculo da Bíblia, tornou-se uma instituição na Inglaterra dos Tudor, a base de uma autoridade monárquica da independência protestante na Inglaterra. O livro da moralidade e da submissão social, né, sua centralidade tornou-se um campo de batalha entre várias ideologias. Nacionalismo inglês contra o catolicismo romano. A sociedade estava agitada e esperava-se que a Bíblia oferecesse soluções para os problemas que a assolavam. A tradução da Bíblia para o inglês tornou-a acessível a grupos sociais novos e mais amplos, incluindo artesãos e mulheres que liam sobre seus próprios problemas e possíveis soluções do texto sagrado. Letra A. Por que a tradução da Bíblia fortaleceu o movimento da reforma? Então, como o texto falou, a tradução da Bíblia vai permitir que pessoas simples, né, que mais pessoas pudessem interpretá-la, né, pudessem pegar essas interpretações que agora eles que iriam fazer e colocar em suas vidas, né, sem ter tantos intermediários, que era no caso da Igreja Católica. Eles vão deixar de ouvir interpretações de outras pessoas? Não, né? Mas agora eles vão passar a ler também e vão passar a fazer suas próprias interpretações, como as mulheres, né? Como os artesãos, são exemplos que o texto dá. Então, a leitura da Bíblia, a tradução dela vai fazer com que várias pessoas possam ler essa Bíblia, ler esse livro sagrado e fazer sua própria interpretação. B. Que relação as pessoas estabeleceram com os textos sagrados após a tradução deles? Que relação pode ser feita, né? Que agora eles vão buscar conforto para as suas vidas, vão buscar soluções de problemas na Bíblia, tá? Eles mesmos vão buscar, certo, pessoal? Então, eles vão fazer essa leitura desses escritos e vão buscar a própria resolução de problemas por eles mesmos, certo? Por eles mesmos. Por aí. Questão 4, lá na página 25. A crise interna da Igreja Católica e a rápida expansão da Reforma Protestante contribuíram para que a Contra-Reforma ocorresse. Explique, né? Então, vocês vão explicar essa afirmação. Qual a relação, né, que podemos fazer aí com a crise da Igreja Católica e a expansão dessa reforma e a Contra-Reforma, e, consequentemente, a Contra-Reforma? Então, assim, a Igreja ela passava por uma crise muito forte, né? Com a venda de indulgências, com a simonia, que estava sendo criticada por essa reforma protestante, que estava sendo colocada em xeque, na realidade. Tá? Alguns membros da igreja estavam praticando algumas práticas, digamos que segundo os princípios da igreja são ilegais, né? Não podem ocorrer, como a venda de cargos eclesiásticos, o não cumprimento do celibato, tá certo? E aí vem a reforma protestante e vai colocar em xeque, né,
vai fazer com que a igreja perca muitos fiéis, tá? Então, por isso, ela vai começar a pensar nessa contra-reforma, tá? Então, a contra-reforma, ela ocorre porque os problemas que a igreja estava passando, né? Os problemas que vão ser apontados vai fazer com que a igreja perca muitos fiéis. E ela, perdendo muitos fiéis, ela vai ter que fazer a contra-reforma, ela vai ter que tomar várias medidas. Certo? Então, dando pausa aí, vão respondendo, vão corrigindo, tá bom? Questão 5, né, relaciona aí as duas colunas, certo? Na coluna, né, do lado esquerdo tem venda de falsas relíquias sagradas. 2, venda do perdão dos pecados. 3, conjunto de textos escritos e pregados na porta da Catedral de Wittenberg. 4, diminuição do número de fiéis católicos. Então, aí tem a primeira aba do outro lado, né, do lado direito. Expansão da reforma protestante. Vai ser o quê? A diminuição do número de fiéis católicos por causa dessa expansão. Venda de indulgências, né, vai ser o 2, né? Venda do perdão dos pecados, porque você era perdoado, né? Quem que comprava as indulgências tinha os pecados perdoados. Simonia vai ser a venda de falsas relíquias sagradas, de falsas relíquias. Olha só. Então, e o 3 vai ser, né? O último vai ser o 3, conjunto de textos escritos e pregados na porta da Catedral de Wittenberg. Então, a sequência vai ser 4, 2, 1, 3. Tá bom? Questão 6 agora, não é isso? Questão 6. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso com relação ao Concílio de Trento, né? Que entra no contexto da Contra-Reforma Católica, ou Reforma Católica. Vamos lá para a primeira afirmativa. A Igreja Católica reforçou suas tradições, mas aderiu a alguns elementos propostos por Martim Lutero. Não. Ela reafirmou alguns dogmas, ela mudou alguma coisa, por exemplo, criou agora a formação para padres, né? Então, assim, não mudou-se do ponto de vista da crítica que o Lutero estava fazendo, não mudou-se muita coisa. Mas fez sim algumas mudanças, porém não era aquilo que o Lutero estava colocando, certo? Então é falsa essa primeira afirmativa. Afirmativa 2, reforçar os tribunais da Inquisição, dando a eles mais poder, era uma maneira de Igreja Católica combater o que considerava heresia. Está correto. Ele vai intensificar, a Igreja Católica vai intensificar muito as ações do Tribunal do Santo Ofício, né, que vamos chamar aí de Inquisição. Inquisição. Afirmativa 3, a criação do Index Librorum Prohibitorum, acho que é isso, visava controlar as ideias que circulavam a favor da reforma protestante. Isso mesmo. Então, a própria Bíblia alemã, ela foi proibida, né, a leitura dela para católicos. Livros como o de Thomas Hobbes, como o de Nicolau Maquiavel, foram proibidos pela Igreja Católica, se tornaram livros proibidos. Então, essa terceira afirmativa está correta. E F, olha só. E última afirmativa, a Reforma Católica manteve o celibato e o culto às imagens. Isso mesmo. Ela manteve o culto às imagens como algo indispensável, né? E claro que também o celibato. Então, a sequência é esta: F, a primeira é F, a segunda é V, as últimas são verdadeiras, né? Vamos para a questão 7. Leia as afirmações a seguir, as informações. Então, a gente tem: os portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez em 1500. A reforma protestante de Martinho Lutero começou em 1517. A igreja anglicana foi criada em 1534. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534. João Calvino rompeu com a igreja em 1536. A Contra-Reforma começou em 1545. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 1548.
Galileu Galilei foi condenado pelo Tribunal da Inquisição por defender o heliocentrismo em 1633, né? Então, essas são algumas definições da questão 7, e aí vamos para as afirmativas, né, lá na página 26. Agora, com base nas informações, apresente nos seus conhecimentos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. É possível estabelecer uma relação entre a Reforma Católica e a história do Brasil? Sim, com certeza, porque a partir da Contra-Reforma, é a partir da Reforma Católica que vai ocorrer a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma vai possibilitar, por exemplo, que os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, venha para o Brasil, certo? Então, catequizar indígenas, venha conseguir novos fiéis. Então, a verdadeira. Letra B. Os efeitos da Contra-Reforma foram sentidos somente na Europa? Não. A letra A acaba de dizer que foram sentidos no Brasil também, né? B. Falsa. C. A Reforma e a Contra-Reforma são processos desvinculados? Do contexto do Renascimento? Não. Eles são totalmente relacionados a esse contexto do Renascimento, certo? Tudo que vier depois do Renascimento vai ter a ver com o Iluminismo, tem relação com o Renascimento, né? A Revolução Francesa também tem. Certo? Então, a grande maioria dos acontecimentos vai ter relação com o Renascimento. Então, letra C, falsa. Letra D. No decorrer do século XVI, ocorreram pelo menos 3 processos transformadores na Europa. Isso, né? Contra-reforma, vamos falar dos Estados modernos nacionais, reforma protestante, reformas religiosas, né? São tantos acontecimentos, né? Que temos no século XVI. Grandes navegações, né? A expansão marítima se intensifica ainda mais, é muita coisa. Questão 8, reescreva as frases que você considerou falsas na atividade anterior, tornando-as corretas. Então, vocês vão colocar, né? Só dar algumas palavras e tranquilo, né? Os efeitos da Contra-Reforma foram sentidos não só na Europa, mas também em outros continentes, como, por exemplo, o continente americano. Tá? E aí você coloca reforma e contra-reforma estão relacionados com o Renascimento, tranquilo, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar alguns avisos no grupo, tá certo? E fiquem bem. Até a próxima aula. Até mais.